Muito boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula de primeiros socorros, né, falando aí um pouquinho sobre queimaduras especificamente. Quero agradecer a participação de todos, a você que está assistindo essa gravação, também muito obrigado. A você que está acompanhando aqui pelo YouTube, peço por gentileza que você dê o like, curtir o joinha, isso acaba criando uma evidência maior para o tema, né, que é um tema muito importante. E falando basicamente uma breve apresentação, eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal Quem Ensina Aprende no YouTube. Vamos continuar com o tema de primeiros socorros, né? Lembrando que a gente já está aí na nossa quarta ou quinta aula, se eu não me engano, que a gente vai falar sobre uma teoria, né, de como abordar o assunto queimaduras, né, e falar especificamente o que é a queimadura. Quando a gente fala sobre essa teoria, pessoal, é importante a gente frisar que haverá nossas aulas práticas que a gente vai abordar esse tema especificamente, né, da unidade curricular número 8. Então, dando sequência ao tema, vamos falar sobre queimaduras. As queimaduras, elas são lesões na pele, tá bem? Então, toda lesão provocada na pele, ela geralmente é chamada de queimadura, tá bem? Ela pode ser tão aquela queimadura habitual, normal, que ocorre quando a gente vai em um ambiente de praia, piscina e não faz a devida proteção, aquela queimadura solar, ela produz uma lesão da pele, tá? Nós temos aí, em média, né, uma renovação da pele a cada 21 dias, tá bem? Dependendo da idade, dependendo do sexo masculino ou feminino, dependendo também da estimulação que nós temos, né, do colágeno, que é uma parte de formação e estruturação da pele. Então, em cerca de 21 dias, a gente acaba tendo essa renovação. Quando uma pessoa tem uma queimadura, por exemplo, provocada pelo sol, ela geralmente vai ficar meio morena, vai ficar meio avermelhada, dependendo da tonalidade da cor da pele daquele indivíduo. E ao falar sobre queimadura especificamente, a gente sabe então que haverá um período certo de reposição, tá? Desse tecido, né, que a gente chama de pele. E a queimadura ela pode ser provocada por diversos agentes, e esses agentes também vão ajudar na gente a classificar o tipo de queimadura, tá bom? A queimadura ela pode ser separada entre queimadura de primeiro grau, queimadura de segundo grau e de terceiro e último grau, né? Quando a gente fala da pele especificamente, eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente, mas há uma divisão entre epiderme, que é a primeira camada da pele, é a camada onde a gente vai ter ali o nosso tecido, né, que vai dar a forma para o nosso corpo, a derme, que é uma parte vascularizada da nossa pele, tá bem? Então, por exemplo, a derme, ela tem ali na sua estrutura artérias, né, e veias, né, uma ramificação de artérias e veias, chamados aí de vênulas, né, ou também de arteríolas, e por sua vez, as extremidades serão chamados de capilares. Então, como ela tem uma irrigação sanguínea, ela consegue nutrir, né, e melhorar ali a cicatrização em uma eventual queimadura, né, a partir da epiderme. E nós temos ainda, né, o que a gente chama de camada de gordura ou também hipoderme, tá? Que é a camada mais profunda, que ela vai ser uma espécie de proteção também para os músculos, ossos e, consequentemente, a parte mais interna do nosso tecido. A gente não precisa fazer nenhuma uma estimulação ou nenhum exemplo prático, mas se a gente colocar, por exemplo, uma panela de óleo no fogo, ele vai aquecer, vai superaquecer e vai continuar queimando, mesmo depois de você desligar ele do fogão. É a mesma coisa que acontece quando a queimadura ela chega no caso do terceiro grau. Por mais que você retire o agente que está provocando queimadura, por mais que você hidrate a pele, né, por mais que você tente ali amenizar o sofrimento, a dor do indivíduo, aquela queimação ou a sensação de queimação, ela permanece, tá? No caso do segundo grau, e no caso de terceiro grau, muitas vezes a pessoa não sente mais nem a dor, né? Porque ela começa a ter, pode apresentar ali uma espécie de uma degeneração da pele, tá bom? A pele ela vai queimar
ao ponto do indivíduo não sentir mais dor, tá bem? Então, é muito comum a gente ver pessoas pós-queimaduras de terceiro grau, que quando elas acabam tendo uma recuperação, elas não sentem mais o local da queimadura, né? Elas perdem a sensibilidade. Eu vou explicar isso para vocês melhor na aula prática, mas durante a aula teórica hoje eu vou especificar o porquê dessas reações. Quando a gente fala sobre a pele, pessoal, o mais importante a gente conhecer é que a pele é o maior órgão do corpo humano, tá bem? Então, ao falar sobre a pele, ela está presente desde a nossa face plantar, da parte de baixo do pé, até o nosso couro cabeludo, tá bem? Se vocês já viram alguém que fez implante, por exemplo, ali no cabelo, ele precisa fazer ali umas pequenas incisões, né, alguns cortes ali, para poder implantar, né, vamos dizer assim, o cabelo na parte do couro cabeludo. E isso naturalmente, né, precisa ser feito aos poucos, né, porque uma pessoa ela tem uma regeneração capilar somente em caso ali de implante, né, ou com uso de medicamentos que vão estimular essa pele. Ao falar sobre pele, então, nós vemos aqui uma estrutura do corpo humano, né, bem dividida, e haverá, né, desde da parte ali da face plantar, da parte da planta do pé, né, a parte de baixo do pé, até o couro cabeludo, recobrindo todas as estruturas do nosso corpo. Então, a pele é uma camada de proteção, tá? Assim como a gente também consegue se distinguir, né, de acordo com a roupa que a gente está utilizando e se protegendo, a pele também tem essa função. Ela protege o corpo para temperaturas, né, no caso de temperatura alta ou baixa, né, o calor ou o frio. Ela protege naturalmente contra a entrada de micro-organismos, né, e permitir ali, né, a passagem de micro-organismos. E a pele, ela é um órgão que ela precisa e necessita de nutrição. Essa nutrição ela é feita através do sangue. Então, o sangue ele vai conseguir emitir oxigênio, glicose, estimular a produção de colágeno e conseguir estimular a proteção de mecanismos que vão ajudar a regenerar essa pele ou cicatrizar essa pele, tá bom? Então, a pele vai ser dividida em epiderme, derme e hipoderme. A gente guardou essa informação, pessoal, é excelente, tá bom? Quando a gente fala sobre pele, né, o técnico de segurança que vai atuar com primeiros socorros tem que ter essa dimensão que a epiderme é a primeira camada, a derme é a segunda camada e haverá a hipoderme, que aí vai ser uma união, né, das células de gordura, da camada de gordura que nós temos no corpo, também chamado de tecido adiposo, né? Em algumas partes também chamado de tecido neuromuscular, que vai proteger os músculos também. E por sua vez, na sequência, ela vai dar ali contato efetivo ao músculo, né? Por sua vez, o músculo ele é semelhante a um pedaço de carne, e a gente vai ter ali mais profundo o que a gente chama ali de ossos, ligamentos, articulações. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Algum questionamento? Beleza, professor, para mim tá ok, viu? Beleza. Valber, alguma dúvida? Tranquilo? Não, beleza, professor, tá ok. Tá ótimo. Então, ao falar aí, pessoal, sobre a pele, eu quero mostrar para vocês aqui nessa imagem, né? Ela é uma imagem que foi ampliada aproximadamente aí 100 mil vezes dentro de um microscópio específico. Eu vou ter a epiderme. A epiderme, ela vai ser responsável, então, da primeira camada de proteção da pele, tá bom? Ela vai passar aqui, tem algumas extremidades ali, pontos específicos, que a gente vai chamar de poros, né? Por uma questão de porosidade, ou seja, de absorver. É importante a gente conhecer que no caso de queimaduras químicas, a pele ela pode absorver esse produto químico, tá bem? Então, o indivíduo ele pode, às vezes, receber o tratamento adequado, e se ele não for ali monitorado, esse produto químico ele pode cair na corrente sanguínea desse indivíduo. E é muito perigoso essa situação. Pode provocar desde uma contaminação em alguns órgãos, como até mesmo
a falência desses órgãos em caso de uma queimadura química, né? Produtos ali que naturalmente vão ser agressivos ao corpo humano. Na sequência, nós temos uma divisão que vai ser chamado aqui de matriz extracelular, né, ou também junção celular, tá bem? Que essa matriz é o que separa a epiderme da derme. É uma membrana um pouco mais porosa, né, uma membrana um pouco mais rígida, que vai permitir, né, uma organização da derme, tá? Então, a derme, ela vai ser células específicas, né, são células que vão ser, na sua grande proporções, aumentadas, tá? Dilatadas, porque elas conseguem concentrar ali líquido ou matriz extracelular. Então, no caso de uma queimadura, de um corte, quando a gente está jogando algum futebol ali na rua, quando a gente é mais novo, aí acaba tendo aqueles famosos ralados, né? Eu corto ali a região da epiderme, a derme ela consegue nutrir a epiderme através dessa matriz extracelular, sem a necessidade, muitas vezes, né, da pessoa colocar ali um band-aid, né, colocar um curativo, ele vai secar sozinho, vai fechar sozinho. Porém, né, se houver ali uma abertura de epiderme e derme, a tendência é que haja ali extravasamento, né, sair um pouco de sangue, tá bem? No caso de queimadura, algumas queimaduras elas vão sangrar também, por isso que é importante a gente se proteger com os devidos EPIs, né, a luva, óculos, máscara, né, independente de época de pandemia ou não, a máscara ela protege a nossa via oral, né? Lembrando também, né, que a pele é uma forma de contaminação. E por último, né, nós teremos a hipoderme, que aí seria um corte muito mais profundo, né, que certamente aqui, porque haverá uma desorganização, ficará ali uma cicatriz específica, né, de um corte ou de uma lesão. Tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho, né, como funciona essa relação da pele, é como se fosse, vamos dar um exemplo bem didático aqui, se fosse um pedaço de um pão caseiro, se eu cortar a primeira camada do pão ali, eu não vou, né, chegar na região do miolo, vamos dizer assim. Agora, se eu cortar ele um pouco mais profundo, eu vou atingir a região do miolo. E aí, eu dificilmente vou conseguir aproximar essas duas extremidades novamente, tá bom? Não vai ter como aproximar essa extremidade, tá bom? Então, no caso do pão, né, a gente não vai ter essa possibilidade. No caso da pele, muitas vezes vai ser utilizado ali as suturas, vai ser utilizado enxertos para proteger e para fechar novamente a região que foi lesada, da epiderme e derme. E se atingir a região da hipoderme, a tendência é que a pessoa ela não sinta até mesmo mais dores, tá bom? A gente vai especificar um pouquinho mais à frente sobre isso. Ao falar sobre os tipos de queimadura, é importante a gente reconhecer e lembrar dos agentes ambientais. Nós temos o risco físico, químico, biológico, do ponto de vista da higiene ocupacional, e dentro da segurança do trabalho ainda haverá ali o risco ergonômico e de acidente de trabalho. As queimaduras, elas podem ser produzidas, né, por causa do risco físico, térmico, tá bem? Um aumento de temperatura, por exemplo, um aumento ali de uma especificação, um contato, né, com um objeto que esteja aquecido ou superaquecido, vai ser uma queimadura térmica, tá? Como é o exemplo que a gente vai mostrar aqui nas imagens. Uma queimadura térmica pode ser produzida, por exemplo, por uma ferramenta de solda, né? O trabalhador que tem contato ali com uma solda, ela precisa ser superaquecida e geralmente ela estará ali com uma alta temperatura, né, na região onde está sendo soldado. Se porventura tiver o contato com a pele, efetivo contato, né, daquele agente de risco físico, haverá uma queimadura térmica, tá bem? O mesmo se aplica para o frio, tá bem? Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, né, pelo fato de eu ser fisioterapeuta também, o que eu faço primeiro, o gelo ou água quente? Depende da lesão, depende do tipo, né? Vamos lembrar que o gelo também produz queimaduras. E uma pessoa com uma perda da sensibilidade, como é o caso da pessoa com diabetes, se você colocar uma água quente, pode ser que ela não sinta essa sensibilidade do calor, né? Ela não vai sentir um estímulo específico do calor e ela vai ter a queimadura do mesmo jeito,
tá bem? Seja por frio como pelo calor. A queimadura elétrica é um tipo mais usual, né, de queimadura, até mesmo por causa do acesso à informação, o acesso à energia elétrica de modo rápido, né? Antigamente, as pessoas aí que moravam nas cavernas, né, que começou a civilização, não tinha energia elétrica. Mas hoje tudo é eletricidade, né? Você precisa de eletricidade para ligar o computador, para ligar o celular, para carregar o celular, para TV, para ar-condicionado, para eletrodomésticos, para tudo você precisa de energia elétrica. E essa relação, ela é perigosa, né, se o trabalhador não fizer o efetivo cuidado, né? Então, a gente vê aqui no lado, por exemplo, uma queimadura elétrica, né, um indivíduo que teve contato com queimadura elétrica. Alguns pontos aqui que a gente está vendo da cor mais escura, é uma pele, né, que foi necrosada ali, ela foi fritada, vamos dizer assim, porque naturalmente essa pele ela acabou, né, ressecando por causa da energia elétrica. Certamente essa pessoa vai ficar com uma cicatriz ali, e essa aqui é uma queimadura de terceiro grau, tá? De segundo para terceiro grau. Nós temos as queimaduras químicas, né? Que eu vou demonstrar para vocês através dessa imagem aqui. Ó. Às vezes a pessoa tem um sonho de manter uns padrões de beleza e acaba produzindo, né? Ou aplicando ácidos, né, que vão ser ali, vão servir para melhorar a tonalidade ou até mesmo a textura da pele e pode produzir uma queimadura, né, se ela tiver, por exemplo, alergia ou uma reação química da formação, né, do pH que a gente fala, né, o potencial hidrogênico da pele com o produto que está sendo aplicado, né? Por isso que a recomendação sempre é utilizar produtos neutros nesse caso. Na segurança do trabalho, um trabalhador vai usar uma luva química, né, que a gente chama, mas é uma luva à base de silicone, é uma luva protetiva, que não vai produzir uma queimadura na mão do trabalhador, tá bem? Não deve produzir, tá bom? A gente só vai recomendar o uso, né, quando esse trabalhador não conseguir fazer o uso da luva de proteção, né, da luva específica de proteção. Nós temos as radioativas, né, que aqui eu não vou ter nenhum exemplo para mostrar para vocês, mas geralmente as queimaduras radioativas, elas acabam sendo de segundo a terceiro grau, bem semelhante às queimaduras elétricas, tá bem? Nós temos as queimaduras biológicas, tá bem? É um caso, por exemplo, de uma taturana, é o caso de uma caravela, né, de uma água-viva, para quem já morou ou já foi alguma vez. Eu já tive, já. É muito comum a queimadura biológica, né? Valver? Eu já tive já uma queimadura de tarturana e é bem doloroso, é doido, hein? Dolorida. Ela acaba sendo uma queimadura de primeiro ou segundo grau, dependendo da gravidade, tá bem? Por isso que a gente deve proteger ali o trabalhador que tiver esse contato com esses animais de modo eventual. É mito ou é verdade? Porque na minha época a pessoa falava que se você pegava a tarturana e assim, matasse ela e esfregasse ela em cima, passava dor, né? Isso é verdade ou é mito isso aí? É mito. Porque até mesmo porque quando você mata ela vai acabar estimulando ainda mais a produção de um líquido biológico, né? E isso vai aumentar a queimadura, tá? Provavelmente foi algum pai aí meio enfurecido que quis matar a taturana, né? E acabou fazendo isso, mas não é recomendado, tá bom? O ideal, Valber, dependendo da situação, né? Vou dar um exemplo da caravela ou da água-viva, é o uso do vinagre, tá? Vinagre à base de álcool, especificamente. Pode parecer até um contrassenso, né? Mas, na verdade, o álcool ele consegue retirar a água salgada, tá? E a água salgada, ela, por ser um produto químico também, né? O sal é um elemento químico, ele naturalmente, né? O sódio, né? Ele pode produzir ainda mais queimaduras, tá bem? Então, o ideal realmente é usar o vinagre à base de álcool. Não vai usar o vinagre de maçã, o vinagre o vinagre à base de alho que existe, de cebola, não vai usar o mais simples possível. Inclusive, até utilizado hoje por salva-vidas, né? Esse tipo de vinagre para esse tipo de lesão, tá bom?
Beleza. E nós temos ainda as queimaduras produzidas por causa da fricção, tá bem? O que seria essa fricção, pessoal? Um indivíduo que tem contato, por exemplo, com um equipamento que está em rotação, tá? Eles têm ali uma máquina em rotação, a pessoa ela chega próximo ali, vai ter a abrasão, né? E essa abrasão vai produzir uma queimadura, tá bem? Então isso é muito importante a gente conhecer também as queimaduras por tipo de fricção, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Para mim, ok, professor. Essa fricção poderia ser, por exemplo, um atrito com uma corda, por exemplo. Pode, perfeitamente. Que eu lembro um colega que ele desceu pela corda, a mão dele ficou toda queimada, assim, ele não desceu da maneira certa, né? E deu aquele atrito na palma da mão, ficou desse jeito mesmo. Exatamente. Quando a gente fala sobre queimadura, a preocupação que a gente tem que ter é exatamente essa. A fricção, ela produz por causa da corda, produz, por exemplo, se a pessoa tem um contato com uma superfície um pouco mais áspera, né? Pode produzir essa queimadura também. Perfeito. Professor, eu trabalhava de pintor industrial e a gente usava muito um thinner forte, sabe? Era o thinner 2001, se eu não me engano, aquele thinner. E às vezes quando a gente usava ele, às vezes eu usava, falar a verdade, usava sem a luva, né? E o que acontecia? A hora que você estava usando ele, parecia que a mão ficava gelada. Mas aí, onde ele pegava, assim, ficava bem vermelhado a pele, sabe? Mas se sentia que ficava bem gelado a mão, onde ele pegava, assim. Mas eu acho que você sentia uma queimaçãozinha. Mas é estranho que você sentia a pele gelada, sabe? Mas o thinner... Isso. Tá. O Valber, é importante a gente lembrar que assim, thinner é a marca, né? E solvente, certamente... né? Era solvente, né? Isso. Sim, e é um solvente, né, que provavelmente aí deve ser usado para contato, né? Ou efetivo contato com com um produto, né? Ou para limpeza, ou para abrasão, né? E aí, quando o trabalhador ele tem o contato com esse thinner, isso pode provocar uma queimadura, né? Ou até mesmo um certo atrito, vamos dizer assim, gerando uma alergia naquela pele, tá bem? Dependendo de indivíduo para indivíduo, tá bom? Ah, entendi. Só dando sequência aqui, em relação ao enquadramento da queimadura, a gente vai ter algumas separações aqui que eu vou especificar para vocês. A pele, ela também vai ser chamada de sistema tegumentar, ou ainda ela pode, né, ser parte ali de uma região dermatológica, tá? Que vai ser pele e anexos, tá? Anexos, pessoal, é pelo, é cabelo, é sobrancelha, são unhas, né? Tudo isso são os anexos, tá bom? E algumas glândulas também que acabam ali produzindo uma certa contribuição para o nosso corpo. Né? Imagina um indivíduo sem pelo, né? Sem unhas, né? Isso vai gerar ali uma possibilidade maior de uma irritação ou de uma infecção para o nosso organismo, tá bem? Então, quando a gente fala sobre a lesão, no caso de uma queimadura, né, de uma pele normal, desculpa, a gente terá ali a região da camada de gordura, da hipoderme, da derme e da epiderme, tá bom? Nós teremos ainda, né, ali em cima, os poros e também os pelos, né? Olha, repara aqui a raiz, né, a profundidade, né, de um pelo, por exemplo, né? Ele tem ali uma glândula de sebácea, né, que vai produzir hidratação desse pelo. Ele vai ter também ali uma espécie de raiz, vamos dizer assim, onde vai se fixar, né, esse pelo. E por sua vez, se porventura tiver uma queimadura nessa extremidade, a tendência é ela puxar, né? A tendência é ela conduzir esse aumento da temperatura para a região da pele e ainda, né, para a região mais interna, tá bom? Então, numa pele normal, nós temos a epiderme, nós temos o pelo, né? Nós temos uma separação da matriz aqui extracelular, e por sua vez a gente vai ter ainda a parte da derme, tá bem?
A derme, ela é, conforme eu comentei com vocês, vascularizada. Então, a gente vai ter ali os capilares, nós temos arteríolas, vênulas, e também nós teremos corpúsculos, tá? O que são esses corpúsculos? O mais famoso são 2 corpúsculos, Ruffini e Pacini, que são corpúsculos de sensibilidade. Quando você toca, né, em alguém, quando você coloca ali o seu dedo na sua própria pele, né? Se eu pegar aqui a minha própria pele e eu colocar o dedo em cima, eu vou ter uma sensibilidade de toque. Porém, se eu pegar, né, algum objeto pontiagudo, né, e colocar ali em cima da minha mão, eu vou ter uma sensibilidade de dor. Se eu pegar um objeto quente, né, ou frio aqui, no caso a garrafinha de água, e colocar em cima da mão, eu vou ter uma percepção. Porque esses corpúsculos, eles servem exatamente para isso, para identificar toda e qualquer interação da pele com o seu ambiente. É por isso, né, que a gente se arrepia, é por isso que a gente sente muito calor e acaba transpirando, né, por causa desse estímulo nessa região. E nós temos aí ainda, né, a região da pele, né, ou ainda, né, chamada de hipoderme. A hipoderme, por sua vez, por ser uma camada de gordura, se ela é esquentada, né, se ela é aquecida, ela continua queimando, ela continua produzindo calor no músculo e nos ossos, tá bem? Eu vou especificar isso para vocês mais em breve. Ao falarmos ainda sobre o tipo de lesão, vou falar sobre a lesão de primeiro grau, tá bem? O que seria uma lesão de primeiro grau? Há uma queimadura da epiderme produzindo especificamente um aquecimento, vamos dizer assim, dessa pele, né? Aparecendo um eritema, tá? Uma vermelhidão. Essa vermelhidão, pessoal, é o que ocasiona, né? Basicamente ali, a queimadura de primeiro grau. Percebam que ela vai mudar a tonalidade da pele, tá bem? E aí a pele, né, vai estimular a derme para produzir ali uma revascularização desse tecido e naturalmente voltar a uma eventual normalidade. Em alguns casos específicos, né, pode produzir uma lesão de segundo grau, que há uma queimadura ali da região da epiderme, ele acaba atingindo a derme, e a derme, como ela é rica, né, em líquido, né, especificamente matriz extracelular, ela vai superaquecer, ela vai procurar um local, né, para se alojar, produzindo o que a gente chama de bolhas. Tá? Então, queimaduras de segundo grau, elas geralmente estão acompanhadas de bolhas, tá bem? Dependendo do tamanho da queimadura, mais do que uma, tá bom? A queimadura de segundo grau, apesar dela ser de segundo grau, ela é a mais dolorida, né, de acordo com as pessoas que sofreram queimaduras de grande proporção. Por quê? Os corpúsculos de Ruffini e de Pacini, que estão aqui na região da derme, eles são atingidos, né? Então é como se você tivesse aquela sensação de dor constantemente, 24 horas por dia. É como se você tivesse uma sensação de calor, né, durante todo o seu dia, durante as 24 horas do seu dia. É como se eu tivesse ali um objeto pontiagudo pressionando aquela minha pele. Então, essa derme, ela produz exatamente dor, tá bom? Especificamente na queimadura de segundo grau, tá bem? Então, acompanhado de eritema, que é a vermelhidão, dor e ainda, né, a bolha aqui, a região bolhosa na pele. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Professor, para mim, ok. Na verdade, assim, uma dúvida. Na queimadura de segundo grau, né? Essa que tem ocorrem as bolhas, né? O ato de perfurar as bolhas é correto ou errado? Que vira e mexe fala, fura a bolha para retirar esse líquido aí. E alguns falam que não, porque, né? Por questões de bactéria. Exatamente. O Tiago, não se deve, em hipótese alguma, perfurar, né, ou penetrar ali a bolha, né, com algum objeto, tá bem? Às vezes a pessoa pega uma agulha, tenta puxar esse líquido, tá bem? Não deve ser feito isso, tá bem? Por quê? Primeiramente, por risco de infecção,
E outra, essa bolha, ela protege o tecido. Também esse líquido, ele vai irrigar ali aquele tecido, e ele naturalmente, a tendência dele é que ele não produza cicatriz, tá? Porque inclusive vai otimizar, vamos dizer assim, o reparo tecidual, tá bem? A pele, pessoal, a composição da pele, né? Ela tem outros componentes ainda, né? Da epiderme, mas especificamente o colágeno, que dá a textura, que dá a firmeza para a pele, quando ela é atingida, né? A derme, especificamente, quando ela é atingida, ela acaba extravasando, saindo ali do seu local de concentração. É se como houvesse uma ruptura dessa matriz, essa celular, que separa, né? A placa aqui que separa a epiderme da derme, tá bem? Então, perfeito. Não se fura essas bolhas, tá? Ok, obrigado. E a diferença em relação a primeiro e segundo grau, a queimadura de terceiro, ela produz uma queimação do tecido epitelial, do tecido da pele, da epiderme, ela atinge a derme, ela acaba ainda cauterizando, né, as artérias, arteríolas, vênulas ou capilares, e ela acaba produzindo, pessoal, uma espécie de coagulação. Então, aquele sangue que deveria, né, nutrir e reparar o tecido, ele não consegue chegar ali naquela região. Então, hoje existe a possibilidade de fazer perfusão, existe a possibilidade de fazer enxerto, existe a possibilidade de fazer tratamento em câmaras hiperbáricas, né, ou terapia do oxigênio, para voltar essa circulação. Mas a tendência é ela produzir essa erosão, igual vocês estão vendo aqui, ó. Uma queimadura, ela vai ter a presença de bolhas, né, mas a tendência ela é perfurar, né, ela atingir lá a primeira, a segunda e chegar na terceira camada de pele, tá bem? Ok, professor. Beleza. Então, ao falar, né, sobre cada tipo de queimadura, eu vou especificar para vocês que quando ela atinge a epiderme, né, ela vai ficar na região superior, produzindo ali uma queimação exatamente, né, como a gente está vendo ali, uma vermelhidão. Ela pode atingir ainda os seus anexos, né, uma queimadura de primeiro grau vai atingir os anexos ali, especificamente o pelo, tá bem? E ela vai produzir uma mudança, né, produzir um eritema ali, uma mudança de cor. Pessoal, se vocês não quiserem guardar o nome eritema, é só falar vermelhidão que dá na mesma, é a mesma coisa, tá? Apresentação com vermelhidão, porém sem bolhas, tá bem? E é uma dor presente, é uma dor localizada, é uma dor ali específica naquele local. Geralmente a gente pode perder essa queimadura de primeiro grau quando a gente tem ali encostar rapidamente numa panela quando ela está quente. É uma forma do nosso organismo informar que se a gente continuar com o contato naquele objeto, ele vai produzir uma queimadura de segundo ou de terceiro grau. Então, a gente pega um objeto quente, a gente acaba soltando ele porque ele está muito quente. No caso da queimadura de segundo grau, ela atinge a epiderme, ou seja, a primeira camada, e a segunda, tá bem? E isso vai produzir a presença de bolhas, e muitas vezes ela é relatada aí por quem já teve essa queimadura. Eu tive uma queimadura de segundo grau em uma parte específica do meu antebraço, de modo bem rápido, na cozinha, e ela foi extremamente dolorosa, né? Ela ficou doendo ali vários dias, né? Várias semanas, e ainda assim ela apresenta uma cicatrização, aqui um ponto específico de uma cicatrização. Tá bem? Uma vez eu pisei numa brasa de carvão. Nossa, cara, é insuportável. A bolha, nossa, dói demais. Eu tive a sorte de encostar a barriga da perna no escapamento da moto e não foi muito bom, não. Segundo grau já, certamente. E no caso da queimadura de terceiro grau também, ela atinge todas as camadas de pele e as suas estruturas, tá? Então, vai atingir ossos, músculos, vasos, vai atingir toda a pele, toda a estrutura da pele, tá bem? Então, ao falar, né, basicamente,
sobre as dores, né? A de terceiro grau, como ela acaba queimando, né? Os seus, especificamente ali, os corpúsculos de Raphine e Pacini, né? Haverá ali, não haverá mais como estimular essa dor, tá bem? É óbvio que a pessoa vai apresentar um incômodo, né? Mas ela não relata dor. É muito estranho quando você vê uma pessoa que teve uma queimadura de terceiro grau, que ela está ali um tecido necrosado, que ela não sente dor. Ela vai sentir dor quando algum médico for ali passar um produto, né? Ou quando for ali tentar fazer uma debridação da pele, que é um procedimento de enfermagem também, a tendência é ela ter pouca ou nenhuma dor, tá bem? E o problema maior dessa queimadura é que ela não cicatriza espontaneamente. O que significa, pessoal? A queimadura, quando ela fecha, né, ela tem ali a bolha que vai produzir aquela proteção, ela vai conseguir cicatrizar de modo espontâneo. Você pode passar medicamentos, você pode ali fazer um tratamento específico, né? Mas naturalmente ela vai cicatrizar. Em alguns casos, né, a gente recomenda o uso de antisséptico, né, para limpar ali bem a região. Antibiótico, geralmente para produzir uma proteção por causa dessa queimadura. Mas no caso da queimadura de terceiro grau, muitas vezes já vai partir para uma cirurgia plástica ou até mesmo, né, a oxigenoterapia. Hoje tem ainda a questão do tratamento em piscinas, né, a própria hidroterapia, tá bom? Para a pele, mas obviamente, né, após aí várias cirurgias de reposição, né, ou de reestruturação em relação à queimadura, né? Vai fazer uma plástica primeiro para depois estimular, porque sabe-se que a água consegue nutrir também o tecido que foi lesionado, tá bom? Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo? Não, beleza. Ô, professor, professor. Oi? Eles usam... Será que é verdade? Uma vez parece que eu vi que eles usam a pele de peixe, parece, para... Se utiliza assim. Eu já ouvi falar também. O peixe mais utilizado hoje, né, é a tilápia, tá bom? Porque entre o tecido da pele e o músculo do peixe, vamos falar assim, a carne do peixe, ela tem uma propriedade, né, rica em colágeno, que consegue fazer essa hidratação, tá bom? A gente ainda está muito engatinhando esse protocolo ainda no Brasil, mas a gente já vê em outros países esse uso, tá bem? Para quem gosta e para quem tiver interesse, tem alguns documentários falando sobre isso, depois posso até mandar para vocês, que fala sobre essa utilização. E aí muita gente se preocupa com o cheiro, né? Pessoal, o cheiro é quase zero, tá? Eu vi uma vez no Hospital de Queimados em Catanduva, o tecido, né, a pele do peixe. Primeiramente, ele passa por uma limpeza, né, uma higienização feita com a pele do peixe. É retirado todas as escamas, é retirado algumas glândulas específicas ali que emitem um certo odor, né? E ela fica acondicionada dentro de um líquido, tá bom? Então a gente vai sentir o cheiro de peixe, mas não é um cheiro tão forte assim, tá bom? É como se fosse, aí, desculpa a comparação, é como se fosse você pegasse um peixe ali do congelador, você vai sentir o cheiro do peixe, mas se você deixar ele de um dia para outro fora da geladeira, ele vai sentir um cheiro muito maior, tá bom? E também, Valber, é trocado também ao longo do tempo ali, né? Não é retirado, mas é colocado um em cima do outro, e a pessoa acaba ficando 6 meses, 7 meses, às vezes até mais de anos com essa pele sobre aquela pele queimada. Nossa. Ela é absorvida, professor, pelo organismo humano ou não? Não, ela protege, tá? Ela protege, basicamente. Entretanto, ela tem que produzir ali um efeito de reparação, tá? Esse efeito de reparação, quando o indivíduo começar a produzir uma pele normal, ou, vamos falar assim, voltar a proteger, é marcada uma cirurgia, o indivíduo anestesiado para poder retirar aquela pele, tá bem? Tá, ok. Alguns ali até utilizam uma espécie de um creme, né, de uma pasta d'água,
Alguns médicos utilizam isso para ajudar na retirada também, mas geralmente é feito sob anestesia, local ou geral, dependendo da extensão da queimadura, tá? Ok. Pessoal, quando a gente fala sobre a classificação, né, então a gente falou dos tipos de queimadura, primeiro, segundo, terceiro grau, falamos sobre a extensão e agora a gente fala sobre a classificação, ou também chamada de regra dos 9. Ela é atribuída a cada segmento específico do corpo, do organismo, né, do indivíduo, e tem um valor múltiplo, né, o valor de 9 ou múltiplo dele. Significa isso. Todo indivíduo, quando ele tem uma queimadura de segundo ou de terceiro grau, pode ser feito um cálculo na relação, né, ou na quantidade, como que está a queimadura dele no organismo, né, a quantidade de pele que ele queimou. Então, quando eu falo, por exemplo, o indivíduo que teve uma queimadura em toda a cabeça, né, vamos supor ali que a pessoa despejou um líquido, né, e atingiu só a cabeça, não atingiu o restante do corpo. Mas só a cabeça, ela vai ter a parte da frente e de trás, né, a região do cabelo ali, região da face, a região posterior, região occipital aqui da cabeça, vai ser uma regra de 9%. Toda a costas, né, toda a região das costas vai equivaler a 18%, tá? Então, a gente vai fazendo uma soma rápida aqui, né? 9 mais 18, eu vou fazendo aqui na calculadora para a gente não fazer erro, tá bem? 9 mais 18, 27. Quando eu falo mais do tórax, eu uso aí mais 18, 45. Os dois braços, cada um equivale a 9%. Então, eu vou somar 9 mais 9, 18 de novo. Eu vou chegar a 63. O membro inferior, né, que são aqui as pernas, cada um vai equivaler aí mais 18. Né? Então, eu coloco 18 mais 18, eu vou chegar a 99% do corpo queimado. Se atingir a região do períneo, que é a região aqui do quadril, né, ou também aí chamada a região da cintura pélvica, o indivíduo vai ter 100% do corpo queimado. Quanto maior a quantidade de queimadura, né, a porcentagem, vamos dizer assim, maior é a gravidade da extensão. Então, eu já me deparei uma vez com uma situação de um acidente que eu vivenciei numa época que eu trabalhava no hospital, um indivíduo que ele foi fazer uma perfuração de uma parede e acabou atingindo com uma furadeira um cano, né, de gás, né, o gás GLP, o gás de petróleo, né, o gás liquefeito de petróleo. Ao perfurar, esse gás ele saiu, né, ele entrou em contato com uma atmosfera rica em oxigênio e ainda, né, nós tínhamos ali um efeito de faísca, né, por causa da broca da furadeira, mas em contato com o cano. Então, a pessoa ela foi recoberta, né, por um gás altamente inflamável e teve uma queimadura de 99%, né, do corpo. Bem, muitas vezes a região do períneo está protegida, né, pela calça jeans, pela roupa que o indivíduo está utilizando, né, e acaba não atingindo. O risco maior não é só da queimadura, né, mas todo o processo de queimadura, pessoal, no caso de terceiro grau, vai começar um processo inflamatório, né, e até mesmo infeccioso. Então, o indivíduo que devia ter ali 1,80 m, por causa da queimadura de terceiro grau, ele reduziu de tamanho para 1,60 m. Né? O nosso corpo, ele tem uma formação desse jeito, né? Basicamente, eu vou tentar demonstrar para vocês aqui na webcam, mas o corpo, vamos imaginar que a gente é uma folha, né? Por isso que vem lá os folículos, né? Que nós temos, ou folículos germinativos ou embrionários. E aí o nosso corpo, ele é formado, né? Formando o que a gente chama hoje de tubo neural. E aí o tubo neural, né? Vai ser um indivíduo que vai ser mais ou menos dessa forma, né? Numa folha. E ele vai começar a criar uma forma específica de cabeça, membros superiores e inferiores, e ele naturalmente ali acaba tendo o desenvolvimento do corpo humano. Mas no caso de uma queimadura, a tendência é desse corpo reduzir, né? Vamos imaginar novamente que eu estou mostrando para vocês
uma almofadinha ergonômica aqui. No caso de uma queimadura, o indivíduo faz esse movimento, ó. Ele vai diminuindo de tamanho, tá bom? Ele vai envergando, vamos falar o bom e velho sotaque que a gente tem de interiorano, mas é envergando realmente, a pessoa reduz de tamanho, tá bom? Professor, oi? Quem tiver oportunidade, não sei se o professor assistiu o documentário, logicamente, né, numa gravidade maior, sobre o vulcão de Vesúvio em Pompeia, na Itália. Eles mostram exatamente isso, o enrijecimento do corpo, né? Sim. Das múmias que ficaram lá, né? E, nossa, eu não sabia disso, né? Eles ficaram com aquela pose do boxeador, né? Que eles falam, né? Que o punho parado, sobe, isso. É bem interessante. Nossa, eu achei muito, muito legal. Exatamente. Acaba acontecendo exatamente isso. A pessoa, ela fica paralisada, vamos dizer assim, né? Beleza? Beleza, professor. Pessoal, o mesmo se aplica, né, para o caso de crianças, porém a medida vai ser um pouquinho diferente, né, nos membros inferiores. Vai ser de 13,5 aqui. Em relação à extensão, pessoal, a gente vai ter uma regra aqui na palma das mãos, na verdade, que vai ser representado em relação à extensão, ou seja, regra da palma da mão. Geralmente, a palma da mão de um indivíduo representa 1% da sua superfície corporal, né? Então, quando a gente pode estar utilizando ali os 90%, 99% do corpo, na região do períneo não queimou, mas se queimar a extremidade da mão, vai se somar naturalmente ali a 1% da superfície corporal, tá? Então, vai totalizar 100%, tá? O que muda basicamente é que a palma da mão é uma região que ela já é feita para ser fechada, né? A gente consegue fazer aqui, né? Vou mostrar para vocês aqui na webcam. A mão ela serve para ser movimentada, ela não faz a extensão, né? Ela faz até certa restrição. A gente consegue abrir os dedos aqui até certo momento. E ela serve para ficar fechada, né? A gente serve para ela utilizar. Por isso que a gente consegue, né? A gente consegue pegar um objeto, fechar ele em pinça, em preensão palmar, né? Então, esse é um movimento específico da mão. Agora, no caso de uma queimadura, a tendência é o indivíduo perder essa função, né, daquela mão. Uma queimadura ou numa lesão de tendão, por exemplo. Tá bem? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Ok. Professor, para mim, ok, viu? O que jamais pode se fazer, né? O que não deve ser feito em caso de queimadura. Jamais estourar as bolhas, né? Igual o Thiago perguntou aqui, ó. Não cutucar, não furar, não tirar o líquido que está ali dentro, né? Esse é um líquido, pessoal, que ele serve de nutrição, ele ajuda na reparação. E também, né, em hipótese alguma, fazer uso ali de café, cremes sem a devida orientação médica, né, ou avaliação específica de um profissional da área da saúde, a borra de café, pasta de dente não se utiliza, tá? As pastas de dente, geralmente, ela tem ali um componente, né, além do que dá, né, o gosto, né, de pasta de dente, a gente acaba tendo a clorexidina, que ele pode produzir uma queimadura em contato com a pele. A gente até, os dentistas, eles recomendam para higienização bucal, porém você não pode fazer isso constantemente porque ele pode mudar a tonalidade da cor do dente, por exemplo. Então, quando eu uso a pasta de dente que tem clorexidina, 99% das pastas tem, elas podem produzir um efeito de queimadura também. Tá? Então, é muito importante a gente reconhecer, né, que essa questão do pó de café, do creme, da pasta de dente, isso acaba produzindo um efeito contrário. A pasta de dente, por exemplo, a pasta de dente, conforme eu falei da clorexidina, alguns cremes eles são ricos em álcool também, né, principalmente para fixação na pele ou até mesmo para poder fazer ali uma certa, criar uma certa viscosidade, né, ele tem esse álcool, tá bem? E o pó de café ele foi utilizado muito na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, porque o que tinha nos campos de batalha, o que tinha ali para
para poder ser utilizado para conter a hemorragia. O problema é que o café, quando ele sai lá do campo, né, ele é colhido, depois ele passa por um processo de desidratação, depois ele é queimado, depois ele é torrado, depois ele passa por um processo de se tornar pó para depois a gente fazer o consumo. Então, em contato com a região dermal, ele vai produzir sim, né, uma absorção do sangue. Porém, a probabilidade, na relação de custo-benefício, a probabilidade de uma infecção é muito maior. Então, isso é muito importante a gente reconhecer, que em casos de queimadura, não colocar nenhum tipo de pasta de dente, café, manteiga, né, banha de porco, o que for, porque isso pode produzir um efeito contrário. E no caso dos primeiros socorros, a primeira coisa que a gente tem que entender, que o indivíduo muitas vezes vai estar utilizando ali, né, uma roupa específica para o trabalho. E essa roupa específica, ela pode queimar e se grudar, né, ficar presa ali à pele. Então, não retiro, não removo o tecido grudado também. Eu posso, né, cortar ali cuidadosamente algumas partes, né, eu posso hidratar aquela região e retirar somente o que tiver solto. Principalmente se for uma roupa que esteja impedindo o movimento do indivíduo, como é uma calça jeans, é uma roupa que está restringindo um pouquinho, né, a movimentação, porque isso pode produzir uma dificuldade de função depois na movimentação do braço, da perna daquele indivíduo. E nunca, né, em hipótese alguma, estourar as bolhas, tá bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, professor, ok. Nossa, às vezes eu vejo meu pai falando, né, na época da avó dele, no caso minha bisavó, né, cara, eles usavam pó de café, e aí enquanto minha bisavó enrolava, né, a queimadura ali, colocava o pó de café e embrulhava com folha de bananeira, cara. E você fala, poxa, olha como era, né? A folha de bananeira, ela foi muito usada também na Guerra do Vietnã, se eu não me engano, né? Que teve a Napalm, né? Que é uma arma química, né? Que foi utilizada ali, na verdade, era gasolina e fogo, basicamente, né? Ah, tá, aquela que a gente fala um pouquinho sobre isso, mas os vietnamitas, né? Se protegiam dessa forma. Após essa queimadura, eles se enrolavam em folhas de bananeira para a queimadura fosse menor, tá bem? Mas também existem as implicações biológicas, né? Sim, sim. Hoje, o importante é vocês reconhecerem que tem produto para isso, né? A gente tem desde uma nebacetina, né, que é uma marca específica, que pode ajudar a queimadura, como também, né, uma avaliação criteriosa ali de um médico para não ter, eventualmente, uma cicatriz, né, devido àquela queimadura, tá bom? Beleza, professor. Ok. O que fazer, então, passo a passo? No caso de uma queimadura, eu vou cobrir aquela região com um pano limpo, tá? A gente vai ver lá na parte prática, que hoje, por exemplo, já vem dentro dos kits de primeiros socorros, um tecido não tecido, né? Ou também chamado de TNT. Ele mesmo em contato com queimaduras, né? Ele vai proteger, mas ele não vai se grudar, né? Especificamente naquela queimadura. Não furar as bolhas, porque elas servem para proteger essa área queimada, também. Não retirar a roupa grudada, fragmentos de objetos ou até a graxa da lesão. Não usar nenhum tipo de pomada de ordem médica, né? Já ouvi falar que babosa é bom, né? A babosa é bom para o cabelo, não é bom para queimadura, né? Eu ouvi falar que é bom passar óleo, né? Óleo de cozinha em cima, porque vai hidratar. Aquele óleo, ele é um óleo vegetal, muitas vezes ele pode produzir um efeito de alergia, ele pode provocar um efeito de contaminação, aquela queimadura. Procurar o pronto-socorro médico imediatamente, tá? Porque a queimadura, principalmente a queimadura de segundo grau, causa uma dor, e a de terceiro grau, a pessoa vai precisar de um resguardo maior para que ela não tenha uma contaminação, tá bem? A de primeiro grau, pessoal, a gente recomenda, né? Não está aqui nas orientações, mas assim que a pessoa teve a queimadura, lavar, né? Rapidamente ali o local queimado, tá bem? E proteger realmente ali com o pano em cima, tá bem?
E se houver sangramento, fazer um curativo com uma gaze ou um pano bem limpo, né, dessa queimadura, tá bem? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Não, beleza. Não, beleza. Muito bom esse esqueminha aí. É importante vocês guardarem o que não pode ser feito. Uhum. Tá? Aí depois a gente vai ver na prática lá o que a gente pode fazer. E eu vou demonstrar também aqui, vou passar para vocês um vídeo para a gente entender, né, de um bombeiro civil explicando como pode ser feito. Bom dia, Maria Cândida. Tudo bem? Hoje estamos aqui mais uma vez para falar sobre minutos de segurança e hoje o nosso tema abordado é queimaduras. Se tratando de queimaduras, que é de primeiro, segundo e terceiro grau, a queimadura de primeiro grau, única e exclusivamente, ela fala sobre vermelhidão e ardência, que é aquela queimadura na qual a gente queima ali com uma água um pouco mais quente, um óleo fervendo, um sol, onde geralmente tem aquele sistema de insolação, você fica ali na praia durante muito tempo, né, se queimando ali, dá aquela ardência. A queimadura de segundo grau, ela superficialmente ela causa aquela bolha. E a de terceiro grau, ela queima todas as camadas da pele, camada derme, epiderme, e em alguns casos chega até atingir a estrutura óssea. E para cada tipo de queimadura, existe uma técnica abordagem de tratamento. Queimadura de primeiro grau, de segundo grau e a de terceiro grau. Nós vamos fazer uma demonstração como se tivesse ocasionado as duas diversas queimaduras que são as principais, queimaduras de primeiro e segundo grau, e tirar algumas dúvidas em relação ao que eu devo fazer com aquela bolha que fica em queimadura de segundo grau. Devo ou não devo estourar? Então isso aqui é uma queimadura de primeiro grau. Como eu informei, ela fala justamente sobre vermelhidão, ardência e dor no local. Qual que é o tratamento ideal para o tipo de queimadura de primeiro grau? É simples. Abrir a torneira e colocar a mão debaixo e deixar a água e a abundância. Quais são os mitos? O que é verdade e o que é mentira? O pessoal sempre fala, pô, queimou? Passa pó de café, passa pasta de dente, passa açúcar, né? Já ouvi diversos mitos, boatos e verdades. E o que realmente é verdade? O que não deve se fazer? Passar pasta de dente. Por que você não deve passar pasta de dente? Aquela sensação de frescor imediata que você tem é a falsa ilusão. Mas o que está acontecendo ali, você está dificultando ou ocasionando um agravamento da queimadura. Por que ocasionando o agravamento da queimadura? Porque aquela sensação de frescor você está queimando mais ainda a queimadura. Então, geralmente, quando você queima, passa a pasta de dente e ela não resolve, você vai ter que ir para o hospital e vai chegar lá, a equipe de enfermagem vai ter que limpar. E como que se limpa a pasta de dente depois que ela seca? Fazendo uma escovação, o que é um pouco dolorido. Tá? Então, desmistificação de pasta de dente, pó de café, açúcar, clara de ovo, isso não é ideal a se passar. Simplesmente água corrente durante 1 minuto é o que vai aliviar a sua dor durante um tempo. Queimadura de segundo grau. A queimadura de segundo grau é aquela que causa vermelhidão, ardência e bolha. Qual é o procedimento ideal para se curar ou para se aliviar a dor de queimadura de segundo grau? O procedimento é o mesmo da primeira. Abrir a torneira e a gente coloca a mão embaixo. E aí, gostou da nossa dica de segurança de hoje? Que é onde falamos sobre queimaduras? Muito obrigado e até a próxima. Bom dia. Só alguma dúvida, alguma pergunta? Muito bom, muito legal. Para mim tá ok, professor. Primeiro e segundo grau a gente trata em casa, vamos dizer assim, né? Uhum. Talvez procurando até o médico aí na segundo grau. Mas a de terceiro grau, com certeza, hospital. Beleza? Beleza. Então, pessoal, meu muito obrigado. Até breve e até a próxima aula. Até, professor. Pessoal, beleza? Beleza, professor. Obrigadão. Para a gravação.